Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz, amém? Sempre com bastante alegria, sempre com grande prazer, e honra de nós estarmos na casa do nosso Senhor. Nós devemos ter isso em nossos corações, em nossas mentes, que não há outro lugar melhor de estar a não ser na casa do nosso Deus, amém? Então nós vamos fazer uma oração inicial. Peço que os amados fechem seus olhos para junto nós orarmos ao Senhor, intercessão a esse culto, nossa IBD, onde aqui nós vamos entoar louvores, louvar o nosso Deus e também aprender da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, para nossas vidas, por mais uma manhã de domingo, ó Pai, estarmos em tua casa, em tua presença, onde aqui, Senhor, nós vamos ter a oportunidade, vamos ter o privilégio, Senhor, de louvar, Pai, um Deus santo, de bendizer, Senhor, o seu nome, engrandecê-lo, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, Pai, e de toda glória. Fala, ó Deus, conosco essa manhã através dos cânticos, através, ó Pai, do ensinamento, ó Deus, da tua palavra. Coloque em nossos corações os corações gratos ao Senhor, para cada dia mais e mais nós te buscarmos, para cada dia mais e mais, ó Deus, nós anseiarmos, ó Deus, de estar em tua casa. Nos ajuda, Senhor, dia após dia, a vencer, Senhor, as tribulações, as tentações que nos impedem, ó Deus, de muitas das vezes estar em tua casa. Oramos, ó Deus, para os nossos irmãos que ainda não chegaram. Se assim, ó Deus, vier, que o Espírito Santo possa estar conduzindo-os, ó Deus, para junto nós te louvarmos. Assim nós oramos, Senhor, e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a que os amados possam se colocar em pé, para junto nós entoarmos com bastante alegria o cântico que tem como título Deus está aqui. Falo e tu podes me ouvir. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Continuamos a louvar o nosso Deus, dessa vez com o cântico Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o nome, proclamai a sua salvação. Serras cantar.
Proclamai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só a igreja, cantai ao Senhor, cante comigo. Anunciar entre as nações. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do nosso Deus. Peço que agora os amados possam abrir as suas Bíblias, onde nós vamos fazer uma leitura que se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículos de 14 ao 21. Efésios capítulo 5, versículos de 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Oremos pela palavra do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra, que é viva, Senhor, que é eficaz, tem o poder, ó Deus, de transformar, libertar e salvar, Senhor, vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra que hoje nós temos livre acesso, que cada dia mais e mais nós venhamos nos despertar, ó Deus, para o Senhor, nós venhamos nos despertar, ó Pai, para a tua obra, nós venhamos, ó Deus, nos despertar, Senhor, e anunciar, Pai, o teu evangelho. Graças te damos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Os amados podem se assentar, chegou o momento de nós ofertarmos a casa do nosso Deus, e assim entoaremos o cântico
oferta de amor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essas ofertas aqui entregues, que a mesma, Pai, venha suprir a necessidade da tua amada igreja. Oramos, Senhor, pelas nossas vidas, que o Senhor venha continuar, ó Deus, abençoar, suprir, ó Pai, as nossas necessidades. Obrigado, Senhor Deus, por essa primeira parte, onde nós te louvamos, onde nós bendizemos, Pai, o teu nome. Pedimos, ó Deus, agora pelo estudo da tua palavra. Abençoa, Pai, ilumina o teu servo, o pastor Júlio César, para que ele venha falar, Senhor, a tua palavra somente, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o pastor Júlio César. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Amém? E aí, os irmãos estão preparados para exercer a cidadania hoje? Está pronto? Poxa, pronto, olha, já está indicando quem ela vai votar. Irmãos, graças a Deus, mais essa manhã na casa do Senhor, onde viemos para adorar, bendizer o seu nome. Hoje nós estamos em número reduzido, alguns irmãos precisaram voltar nos interiores, outros estão enfermos, a irmã Patrícia está enferma, o carro do irmão Márcio quebrou, e os outros não sei por que não vieram, tá bom? Então vamos meditar na palavra de Deus.
Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos estudando aí os frutos do Espírito, com o tema Compreendendo o Fruto do Espírito. Os irmãos já sabem onde aqui está, né? Então vamos ler do versículo 22 ao versículo de número 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Nós vamos essa manhã encerrar essa sessão que vai corresponder dos versículos 24 ao 26. Amém? Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, Paulo falando aos irmãos da Galácia, ele nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez, nesse dia do Senhor, estarmos reunidos no nome de Jesus, como igreja do Senhor. Para essa manhã, Senhor, nós louvarmos o Teu nome, o qual nós já fizemos, para termos comunhão uns com os outros, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para nós sermos edificados pela Tua palavra, mediante a meditação da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós queremos orar por aqueles que não puderam estar entre nós, porque precisaram viajar para exercer o seu exercício de cidadão, e pedimos a Tua bênção, que o Senhor abençoe com sabedoria, para votar, Senhor, segundo os seus corações. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Queremos lembrar da irmã Patrícia. Ó Deus, restaure a saúde da Tua serva, abençoe os medicamentos que ela está tomando, para que a Tua serva possa estar bem, para estar conosco essa noite, no culto de missões, Pai. Oramos também, se porventura alguém, Senhor, voluntariamente decidiu não vir à Tua casa, buscando outras coisas, procurando outros meios, pedimos que o Teu Santo Espírito, que é aquele que pode convencer da necessidade que temos de estarmos juntos para adorar e bendizer o Teu bendito e soberano nome, Senhor. Então fala conosco mediante essa palavra, pois assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar-se. Lembrando também do diácono Ivon, está trabalhando também. Então, irmãos, nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo, com o tema Compreendendo o Fruto do Espírito Santo. E dentro desse estudo do fruto do Espírito Santo, nós vimos algumas virtudes que o fruto do Espírito Santo ele dá para nós. E essas virtudes, ela foi classificada em 3 áreas. Primeiro, versículo 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. A primeira classificação que nós vimos aqui é que esse fruto ele tem relação diretamente com Deus,
o amor ágape, a alegria e a paz. A segunda classificação nós vimos longanimidade, benignidade e bondade. Tem a ver com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade. A terceira classificação, que foi domingo passado, que nós estudamos, tem a ver com nós mesmos, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo vai encerrar o versículo 23, dizendo: contra estas coisas não há lei. E hoje nós vamos encerrar o versículo 24, 25 e o versículo 26 também, que é uma conclusão do fruto do Espírito Santo. E nessa manhã eu já gostaria de destacar o primeiro ensinamento. Primeiro, os salvos crucificaram a carne. Olha o versículo de número 24, quando Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quero que os irmãos notem aqui que esse crucificaram a carne está no passado. Ele não está dizendo que você precisa crucificar a carne, ele não está dizendo que você precisa manter essa crucificação, mas está dizendo que os que são de Cristo Jesus, eles já crucificaram a carne. A ideia aqui que Paulo está dizendo é que esses aqui já são salvos em Cristo Jesus, porque eles já crucificaram a carne. E essa crucificação traz a ideia para nós que nós já estamos ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo sepultamento, pela ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Lembra lá que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Efésios que nós fomos crucificados juntamente com Cristo, mediante a ressurreição, mediante o sepultamento e mediante a ascensão de Jesus Cristo. A nossa natureza, nós estávamos mortos e Cristo, Ele nos ressuscitou. A nossa natureza, assim como Cristo foi sepultado, também nós sepultamos o velho homem que estava dentro de nós. E assim como Cristo, Ele foi a exceção, também nós fomos a exceção, no sentido que agora nós somos sal e nós somos a luz do mundo. Então Paulo está dizendo que esses irmãos da Galácia e nós, ele está dizendo que nós somos de Cristo e crucificamos a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Por quê? Porque o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esse fruto do Espírito, por nós crucificarmos a nossa carne, ele passou a evidenciar em nós. Paulo aqui vai até dizer aqui, parte B do versículo 24, quando ele diz com as suas paixões e concupiscências. Quando Paulo está dizendo com as suas paixões, as paixões mundanas que nós tínhamos antes desse fruto do Espírito, e a concupiscência é aquele desejo desenfreado. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós já crucificamos a carne e agora nós temos o fruto do Espírito Santo. E se nós já crucificamos essa carne, nós precisamos assumir a nossa posição e andar com a carteira de óbito do velho homem no bolso. Paulo traz a ideia aqui de uma ilustração. Tem a identidade, né? Todos nós temos uma identidade, e quando vamos em algum órgão que precisa de identidade, nós não damos a identidade. A ideia aqui que Paulo está dizendo que essa carteira do velho homem tem que estar aqui estampada no nosso bolso. Oi?
do velho homem, tem que estar estampada no nosso bolso. É igual uma estampa, uma estampa. Essa carteira tem que estar estampada aqui, dizendo que nós fomos o velho homem. Por quê? Porque nós crucificamos a carne. Agora nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Então tem que estar estampado aqui na nossa camisa: eu era o velho homem. Aqui mesmo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo, olha o que ele diz aqui. Gálatas 2:20, aqui mesmo. Vamos todos ler esse versículo em uma só voz. Gálatas 2:20, o que diz aí? Logo, amém. Paulo está dizendo: logo, depois que eu crucifiquei a carne, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por quê? Porque nós, os salvos, crucificamos a nossa carne no passado. Ainda para corroborar com isso, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6:6. Romanos 6:6. Mais uma vez, vamos ler juntos. Romanos capítulo 6, versículo 6. Amém? Vamos ler juntos. Sabendo isto, exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Por quê? Porque nós crucificamos a nossa carne. Por quê? Porque nós somos de Cristo Jesus. Irmãos, John Stott, na sua nota, ele diz assim: que nós que agimos aqui, não se trata de morrer. O que já experimentamos por meio de nossa união com Cristo é antes um deliberado matar. O que ele está dizendo aqui? Que para nós não significa que nós já morremos no sentido físico, mas que nós já experimentamos por meio da nossa união com Cristo, e antes um deliberado matar, ou seja, cada dia, no sentido da palavra homicídio, aplicando aqui, nós precisamos ser um homicida da nossa própria carne. Cada dia nós precisamos matar essa carne, porque ela já foi crucificada, e Paulo falou lá que por meio da crucificação da nossa carne, esse velho homem, ele tem a tendência de sempre estar em reluz, ele tem a tendência de sempre se manifestar. Então a cada dia nós devemos matar esse velho homem, porque essa carne no físico, ela ainda está viva, nós temos as nossas vontades pecaminosas, mas no sentido de esse velho homem que já foi crucificado com essa carne, a cada dia nós precisamos matar, porque se não assim o fizermos, nós vamos estar a cada dia dificultando o fruto do Espírito Santo. Marcos 8:34. Hoje não dá para nós prender no horário não, Marcos 8:34.
Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz também com relação a mortificar, a matar esse velho homem. Marcos 8:34, em uma só voz também. Vamos lá, Marcos 8:34. Então, o que ele está dizendo aí? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A ideia aqui é de mortificar, a ideia aqui é de matar cada dia esse velho homem que sempre quer ressuscitar, e nós precisamos fazer renúncia, para assim nós possamos matar esse velho homem. Então, primeiro, os salvos crucificaram a carne. Segundo, os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Olha o versículo de número 25. Ele vai dizer: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está dizendo que esse Espírito, ele está dentro de nós. Foi isso que ele disse aqui em Efésios, capítulo de número 1, versículo 12, quando diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o Espírito Santo nós já temos, ele está dentro de nós, e Paulo está dizendo: se vocês vivem no Espírito, nós precisamos viver no Espírito. Paulo está dizendo que nós precisamos também andar no Espírito. Então, os salvos, ele vive de forma coerente em relação a Deus, de uma forma coerente. Se o Espírito Santo que habita em nós produz os seus frutos, precisamos também andar nesse Espírito Santo. Paulo está dizendo que não pode existir inconsistência em nossa vida. Por exemplo, a pessoa que tem o Espírito Santo e não andar sobre o Espírito Santo. A pessoa tem o Espírito Santo, mas ela não vive ou não anda de conformidade com o Espírito Santo pede. Então há uma coerência aí. E Paulo está dizendo que nós precisamos andar. O verbo grego, irmão, é stokrome, que quer dizer andemos, significa ficar numa fila, em linha reta, comportar-se adequadamente. Pense quando você está lá na fila da loteria, em qualquer fila. Como é que você fica nessa fila? Você fica para um lado, você fica para o outro, você não fica pelo menos é para ficar, né? Pelo menos é para ficar na linha reta. Você não precisa seguir a fila, você não pode ultrapassar a fila. Essa ideia que Paulo está dizendo aqui, é que andar no Espírito é andar de conformidade com a vontade de Deus. Paulo aqui ele vai falar de duas experiências distintas. A primeira é andar no Espírito. Olha o versículo 16 aqui. Olha o que Paulo diz logo no início do capítulo 5, versículo 16. Eu estou dizendo para os irmãos que Paulo aqui vai nos dar duas experiências distintas. A primeira é andar no Espírito. E Gálatas 5,16 ele diz assim: digo, porém, o quê? Vamos lá, de novo. Digo, porém, o quê? Paulo está dizendo que nós precisamos andar no Espírito.
A segunda experiência que Paulo vai nos trazer aqui está no versículo de número 18, de Gálatas capítulo 5, que é ser guiado pelo Espírito. Ele diz assim, todos, vamos lá? Mas... Certo, então há uma diferença clara que Paulo vai nos dizer: andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. A primeira diferença aqui, ser guiado por Espírito e andar pelo Espírito, a primeira é, andar pelo Espírito está numa expressão de uma voz passiva, e ser guiado no Espírito está na expressão de uma voz ativa. Ser guiado pelo Espírito Santo. A primeira é andar, está na voz passiva, mas a segunda, ser guiado pelo Espírito Santo, está na voz ativa. Ou seja, é uma ordem que Paulo está dizendo. E não deve haver essa incoerência. Irmãos, hoje nós estamos vivendo, nós crentes, uma vida de incoerência, uma vida de coerência. Eu só não posso para isso, mas para isso eu posso. Eu não posso para isso, mas para isso eu posso. Por exemplo, lá em Belém, tinha uma família lá que não poderia melhorar a sua casa. Mas sabe o que essa família fez? Comprou uma televisão. Olha o tamanho da televisão. E muitas das vezes nós somos assim, irmãos, coerentes com relação às coisas de Deus. Eu estava pensando agora há pouco, será que nós aqui da cidade, se fizéssemos um pouco de esforço, será que não dá para a gente cultuar a Deus essa manhã? Ah, mas tem que votar. Sim, eu entendo que tem que votar. Mas será que se a gente não fizesse um esforço, nós tivéssemos mesmo coerência, nós tivéssemos mesmo assim um sentido movido de adorar a Deus, será que nós não conseguiríamos vir para a igreja, participar da escola bíblica dominical e depois sair para votar e à noite estar no culto? Sabe o que é isso, irmão? Incoerência. Para as coisas do mundo dá, mas quando é para as coisas de Deus não dá. Para as coisas do mundo, nós conseguimos comprar um celular quando quebra, rapidinho a gente compra um celular, porque não dá mais para se viver, pelo menos o mundo prega isso, mas quando é algo para Deus, nós não conseguimos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, não pode haver essa incoerência. Não pode ver essa incoerência com relação a Deus. Não dá, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, nós precisamos andar no Espírito Santo. E hoje o que é que nós temos visto com a igreja cristã? Que ela tem o Espírito Santo, é um salvo, mas não anda pelo Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, e Paulo vai dizer aos irmãos de 1 Tessalonicenses que nós não devemos apagar esse Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo nós o fazemos quando pecamos contra Deus. Então as pessoas, ela tem o Espírito Santo, mas ela não anda sobre o Espírito Santo, não são guiadas pelo Espírito Santo, que é uma virtude que o Espírito Santo tem a nossa vida. Então Paulo está dizendo, você está sendo incoerente, não dá. Paulo está dizendo, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, primeiro, os salvos crucificaram a carne. Segundo, os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. E por último, os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Olha o versículo 25. Não nos deixemos possuir de vanglória. 26,
não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Paulo está dizendo: vocês estão sendo coerentes com relação a Deus, agora vocês são coerentes em relação aos irmãos. Ou seja, o orgulho e a inveja são obra da carne e não fruto do Espírito. Então, esses pecados, portanto, são incompatíveis na vida do crente, o qual ele está dizendo aqui no versículo 26, vanglória. Vanglória quer dizer ambição, e provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, está vendo a incoerência com relação a Deus, agora incoerência com relação aos irmãos. Por isso, Paulo exorta a nos prevaquermos, ou vou melhorar a palavra, Paulo exorta a nos vigiarmos desse erro, pois a palavra vanglória no grego nada mais é ambição, o anelo por honras, por meio dos quais cada pessoa deseja e excede a demais. Paulo está dizendo assim: irmãos, vocês estão tendo ambições, porque vocês estão se gloriando. Você conhece alguma pessoa que se gloria? Você conhece uma pessoa que ela dá toda a honra, toda a glória somente para ela mesma? É isso que Paulo está dizendo, que se vangloriar é nada mais de ambição. Ou seja, a palavra se refere a uma pessoa que sabe como tentar conseguir um respeito, a qual não faz jus e demonstra por suas ações conversa fiada, vanglória e ambição. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Tendo inveja um dos outros, que está também lá na relação das obras da carne. Então, irmãos, Paulo aqui, ele encerra essa sessão dizendo que a nossa vida tem que ser coerente com relação a Deus, também aos irmãos. Lembra lá de 1 João? Vou só ler aqui mais uma vez. 1 João, capítulo de número 5. E o versículo, capítulo de número 4. Deixa eu ver se é o 4 ainda. Eu não anotei, mas aquele versículo diz, que eu até preguei na última vez, 1 João 3, 20, que é aquele que não pode amar o irmão a quem vê, e amar a Deus a quem não vê. Aqui, 1 João 4, 20, ele vai dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está vendo uma incoerência aqui? Não dá para me dizer eu amo meu irmão, mas não amo a Deus. Não dá para me dizer eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Como é que eu posso amar a Deus se eu não estou vendo e não amar o meu irmão a qual eu estou vendo? Então há uma incoerência. Então essa é a ideia que Paulo está dizendo, é que nós não devemos ser incoerentes em relação a nossos irmãos, nesse caso bem específico aqui que nós estamos estudando, que é vanglória, provocar uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém, irmãos? Então, irmãos, que possamos a cada dia evidenciar o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E esse fruto ele vem pela manifestação de nós andarmos no Espírito Santo de Deus.
Só não basta ter o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo, precisamos ser guiados. O Espírito Santo, ele tem que falar aos nossos corações. O Espírito Santo tem que dizer a vontade de Deus, mediante a palavra de Deus, e nós precisamos obedecer. Caso contrário, nós vamos estar entrando nas estatísticas. Muitos crentes, eles são incoerentes com relação a Deus e aos irmãos. E esse não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho que transforma. O Evangelho é aquele que nós buscamos a Deus em primeiro lugar e amamos de toda a força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Esse é o verdadeiro Evangelho. E paramos de dar aquelas desculpas esfarrapadas que engana só o pastor, mas não engana a Deus. Nós fizermos um pouco mais de esforço, nós vamos sempre estar andando no Espírito Santo de Deus e vamos estar sendo coerentes com a fé a qual nós abraçamos. Que Deus assim possa nos abençoar. Aqui nós encerramos esse estudo. Domingo que vem vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Vamos orar, ficar em pé. Depois da oração temos aí o café da manhã de comunhão. Coma bastante e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque nós temos o Teu Santo Espírito em nós. De uma vez, Senhor, que quando confessamos os nossos pecados, nos entregamos ao Senhor, esse Santo Espírito ele foi selado em nós. Mas a nossa oração é que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a andarmos no Espírito, para sempre reconhecermos a Tua vontade, para sempre fazermos a Tua vontade, para sempre amarmos os nossos irmãos, para sempre cuidarmos um dos outros, porque nós estamos andando no Teu Santo Espírito. Pai, nós pedimos pelo fruto do Espírito Santo, que o Senhor possa cada dia nos ajudar a manifestar o fruto do Espírito Santo para com nossos irmãos, para com a sociedade, para aqueles que precisam, Senhor, ver essa virtude em nós, e nós como sal, como a luz desse mundo, possamos, Senhor, mediante esse fruto do Espírito Santo, pregar a Tua palavra e ver, Senhor, e demonstrar para as pessoas que nós somos um povo salvo, exclusivo do Senhor e que faz a diferença. Pai, nós pedimos por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique e que nenhum mal nos faça. Abençoa, Senhor, daqui a pouco, os irmãos que irão voltar, nos dê a sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos fazer segundo a Tua vontade. E à noite, Senhor, nos traga novamente, por mais um culto de louvor e adoração, onde essa noite é um culto de missões, onde queremos lembrar dos nossos missionários, e queremos pregar a Tua palavra sobre missões, para sermos edificados, impactados e animados, incentivados a cooperar com missões, a orar por missões. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Quem está com fome, diga: eita glória!